Então, para isso, André, o que é? Define realmente, que doença é essa? O que é doença de Parkinson, por definição? É uma doença neurodegenerativa, na minha opinião, a única doença neurodegenerativa que tem um tratamento eficaz no momento, definida pela presença de bradicinesia como um sinal cardinal, associado ou não à presença de outros sintomas, como tremor de repouso em 4 a 6 Hz, rigidez em roda denteada e, nas fases mais avançadas, desequilíbrio. É uma doença progressiva, ela vai piorar ao longo do tempo, que responde à levodopa. Isso é importante até para depois a gente poder comentar sobre outros diagnósticos diferenciais. E altamente prevalente. Então, se você pegar aí pessoas com 65 anos ou mais, se você observar essa prevalência, é mais ou menos 1%. Na cidade de Bambuí, nós dois somos mineiros, né? Bambuí, no interior de Minas Gerais, a prevalência era na ordem de 3,3% ali naquela comunidade de pessoas com Parkinson. Então, bastante prevalente e tem esses sinais cardinais, como eu mencionei, sendo o tremor apenas uma dessas manifestações. Só um detalhe interessante sobre os fenótipos, que curiosamente, se a gente pegasse de uma forma grosseira, né, os pacientes com um fenótipo tremulante, um fenótipo rígido acinético e um fenótipo misto. Curiosamente, quanto mais tremulante, mais essa doença tende a progredir menos manifestações axiais, por exemplo, como depressão, declínio cognitivo, desequilíbrio, que você vê mais nas formas rígido-acinéticas. Então, para o leigo que está vendo aquele tremor, às vezes, inclusive cefálico, você olha e fala, puxa, isso é ruim, mas na prática não tremer é muito pior. Então, só esse detalhe aí sobre o fenótipo. E aí você falou, André, que é coisa muito interessante, que chama muita atenção, essa questão do envelhecimento, né? E realmente, se a gente puder colocar, talvez o envelhecimento seja o maior fator de risco. Mas quais são os outros fatores de risco para a doença de Parkinson? De fato, envelhecer, mas se isso fosse o único fator, e é um fator não modificável mais importante, mas se esse fosse o único, isso não explicaria os jovens, né? Com Parkinson, com menos de 45 anos, eu tenho alguns com 30 e poucos anos de idade, Parkinson, e aí você tem contato com água de mina de poço, de novo no nosso país isso é muito frequente, a questão dos metais pesados ali, contato com pesticidas, isso de novo no nosso país, zona rural, solventes orgânicos, bebidas lácteas, isso altera a flora bacteriana intestinal, doença de Parkinson começa na barriga, e aí esse switch da microbiota intestinal ele pode começar com esses derivados do leite, trauma crânioencefálico de repetição, enfim, são exemplos. Assim como existem os fatores protetores, alguns extremamente controversos, que a gente sempre esconde dos pacientes, como por exemplo cigarro, hiperuricemia, né? Quem tem gota não tem Parkinson, óbvio que isso é uma frase radical e não funciona assim, mas a hiperuricemia é um fator protetor. Atividade física é um fator protetor, uma dieta rica em antioxidantes são fatores protetores, enfim. Esses termos é interessante, assim, esses detalhes, né, porque realmente os fatores protetores, às vezes, uns fatores protetores ruins, né, e outros, realmente o paciente com gota, o tabagismo, realmente só a gente... Só faltava dizer que o álcool era um fator protetor. Eu acho que nós vamos... Fiquei feliz com essa questão se for do álcool, eu tô feliz.